Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina, tudo certo? Bem-vindo a mais este Arquibancada Guarani. Hoje o de número 286, é o do pós-jogo, desse jogo de alívio, desse bom jogo, desse bom resultado do Guarani. Inter de Limeira 0, Guarani 5, muito melhor do que esperávamos, né? E queria agradecer sempre a participação de vocês, um grande abraço para todo mundo que participa, que apoia a gente, que está sempre aí com a gente. Sigam, né, fazendo suas inscrições e vamos continuar crescendo esse grupo, né, crescendo esse canal, que é muito legal para a gente, né? Muito obrigado. Bom, como eu disse, foi muito melhor do que esperávamos, né? Eu achava que ia ser um jogo difícil, apesar de achar que o Guarani tinha tem um elenco melhor do que o da Inter de Limeira, mas obviamente que o Guarani precisava de um resultado e veio com isso. Não temos mais o risco de rebaixamento. A última rodada contra o Palmeiras vai ser uma rodada em que nós não temos mais obrigação e nem ambição alguma, né? A não ser de testar. Eu tenho certeza que muita gente que não vem jogando, ou que às vezes não quer jogar, vai querer jogar, né? Porque é um jogo que interessa a todos. E para nós estamos mais aliviados. Então, evita de que o ano seja menos desastroso. Vou pontuar. O Campeonato Paulista foi muito ruim, independente de ter escapado agora no final. E sim, tomamos um susto. Foi um campeonato paulista sem susto? Não. Foi um campeonato frustrante para a gente, pela não classificação, mas principalmente por todos os riscos. Vamos supor, se a gente estivesse lá em cima, mesmo que não classificado, mas sem em momento algum ter, porque o Água Santa faz uma grande campanha, o Água Santa faz muitos pontos, tá? Tem feito muitos pontos. Então, não tem como a gente brecar o Água Santa, né? Mas daria para a gente estar absolutamente sem susto, e nessa altura do campeonato também está falando de rebaixamento. E nós ficamos aí até praticamente na última rodada falando disso. Além de tudo, estamos sem técnico, temos uma eleição aí no dia 12 de março, diga-se de passagem. Agora, nos próximos dias, a gente deve conversar com os candidatos, agora mais aliviados, né? Com menos pressão, né? E nós temos sim um time com lacunas técnicas, né? Então, hoje deu para a gente ver alguns buracos muito importantes, né? Então, nós vamos precisar de um lateral direito, né? O Diogo Matheus é impressionante, o que vem mal esse rapaz, o que ele caiu, o que ele vem jogando nada, né? Nós temos uma zaga até sólida, mas nós não temos peça de reposição à altura dos jogadores titulares, então nós precisamos de mais um zagueiro, na minha opinião. Nós temos alguns ameaças de perda de jogador, como o Richard Rios, que tem algumas sondagens. Nós temos Jamerson, com algumas sondagens. Nós temos Giovanni Augusto, que termina o contrato. Nós temos Genison, que termina o contrato. Então nós temos que ver desses daí quem vai ficar, fazer um esforço para que fique um e outro. E tendo isso, nós temos uma base para o Campeonato Brasileiro. Temos que repor algumas peças. Então, um zagueiro, um lateral direito, um meia, importante, né? E se a gente perder alguma dessas peças, vamos ter que repor todas essas posições. Então, é uma reconstrução desse time. Temos que ter um técnico experiente. Nem pensar em Moisés. Mas ganhou de 5-0. Esqueça. Até porque ganhamos porque temos um time melhor do que a Inter. Mas é um time que, antes de resolver um jogo, nós resolvemos o jogo nos últimos minutos, dos 84 minutos, que foi o pênalti, para frente. Até então não é que estava apertado, mas o Guarani chama gol. Quando estava 1-0 no primeiro tempo, a gente ficou pedindo para toma gol, uma marcação às vezes um pouco frouxa. A lateral direita hoje estava muito mal, né? O Diogo Matheus estava muito mal no jogo, era uma avenida aquilo. Então isso oferece riscos à nossa equipe, né? E isso atrapalha. Portanto,
Nós temos muita coisa para fazer nesses 40 dias antes do Campeonato Brasileiro, antes da estreia nossa no Brasileiro contra o Avaí, onde temos aspirações de subir para a Série A. Esse time sem técnico ou com uma loucura de ficar o tal do Moisés, esse Moisés aí que foi o técnico hoje, é absurdo, nem pensar, né? É absolutamente impensável no meu modo de ver, Espero que seja essa a posição do novo presidente, já que esse novo presidente vai ter a oportunidade de escolher o novo técnico, tá certo? A aposta que o atual presidente, a atual diretoria fez, acabou dando certo. Mas era favas contadas, eles que conhecem de futebol, aqui. Eu não concordo com isso, não. Apostaram, fomos bem, parabéns. Acho que muita gente tinha expectativa, inclusive eu, de realmente hoje fazer pelo menos um pontinho e a gente se livrar disso. Fez 3, tá tudo certo, mas não vem com essa não. Achei que corremos risco demais. Então, nesse momento, o Guarani tem em 11 jogos, só para exemplificar aquilo que eu estou falando, nós temos 13 pontos. Em 11 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Isso que fez os 13 pontos pra gente. 6 derrotas. Nós marcamos 14 gols pró, 5 deles hoje. E 14 gols contra. Saldo de 0. Então, hoje nós conseguimos zerar o saldo. Ou seja, a gente tinha um saldo de menos 5. Né? Agora, hoje zerou com essa goleada. Isso dá uma média de 1,3 gols marcados e sofridos por jogo. Né? Aproveitamento, 39,4% no global. Se a gente dividir em jogos em casa e jogos fora de casa, o Guarani, em jogos em casa, o Guarani tem 47%, 46,7% de aproveitamento. E 33% de aproveitamento nos jogos fora. Então o Guarani fez 6 jogos fora, ganhou 6 pontos. Em casa, o Guarani fez 5 jogos e ganhou 7 pontos. São 2 vitórias em casa, 2 vitórias fora de casa. Nós ganhamos de Santos, nós ganhamos da Portuguesa, nós ganhamos do São Bento e nós ganhamos hoje da Inter de Limeira. Essas foram as 4 vitórias nossas. História do jogo de hoje. Primeiro, a escalação. O Guarani não tinha Matheus Barbosa, que parece que sentiu alguma coisa, entrou o Enderson. Ele optou para tirar o Isaac e colocou o Bruninho. E o resto foi muito parecido com aquilo que a gente vinha jogando até então, né? O Guarani marcou um gol cedo, né? Um belo gol, diga-se de passagem, e aí salientar a participação desde o início fundamental do Bruno José, que eu tenho que dar mão à palmatória. Muitas vezes ele foi criticado, inclusive por mim, e o Bruno José hoje demonstrou uma força de vontade absurda, correu até o fim, fez um gol, uma assistência e sofreu pênalti. E fora, ajudou na marcação atrás, tirou bola na defesa, fez de tudo hoje. Vamos refletir isso daqui a pouco. Então o Guarani teve uma participação efetiva do Bruno José e algumas outras boas participações, né? Então nós fizemos um gol muito cedo, uma bela jogada do Bruno José com o Richard Rios, aos 10, 11 minutos. E aí nós ficamos naquele dominando o jogo, mas oferecendo, tendo riscos e oferecendo oportunidades para o adversário, né? Para a Inter de Limeira, que também não podia perder, né? No final do primeiro tempo, num estourão de bola, o Gênison espirrou de cabeça, deslocou de cabeça e a bola sobrou nesse contra-ataque, então, nesse estourão de bola, para o Bruninho. O Bruninho foi muito bem. O Bruninho dominou a bola no peito e rebentou. E fechamos o primeiro tempo, no último lance do primeiro tempo, com 2-0. Isso deu uma tranquilidade muito maior. Fomos para o segundo tempo. E aí o Guarani, eu diria que os 15 primeiros minutos deu oportunidade para que a Inter de Limeira ainda chegasse no gol do Guarani. Logo no início, o Tony fez uma grande defesa. Logo depois, né, o centroavante deles, ele entrou
na área, vamos dizer assim, cruzou e o Tony depois fez uma razoável defesa também de novo. E depois dos 15, 20 minutos, o Guarani tranquilizou o jogo e aí começou a tocar bola. Então tava toca daqui, toca de lá, o Guarani dominava as ações do jogo e estava um jogo tranquilo. Quando aos 38, né, o Bruno José numa escapada pela direita, entra na área e sofre o pênalti. O Neilton, que tinha acabado de entrar, bate o pênalti e faz o gol. Antes do Neilton entrar, né, tem as substituições. E aí o Moisés arrebentou com a formação do jogo. Tirou Jênison, tirou Richard Rios, colocou Alvarinho como mais um volante, então já tinha entrado Vilela, estava Vilela e Alvarinho, até aí eu vou, mas manteve o Diogo Matheus, que estava péssimo no jogo, e ficamos sem centroavante de referência, ganhando de 2-0. Então a gente bagunçou o jogo. Então nós tínhamos na frente 3 jogadores liberados. Mas o Neilton compõe pelo meio. Tá, mas não tinha necessidade. Até o Nicolas Careca, que é um cara referência, tinha lá para colocar, né? Então ele deu uma bagunçada, mostrando, confirmando aquilo que eu acho que esse técnico não tem a mínima condição, né, de nesse momento conduzir o Guarani na Série B, né? Mas aos 38, portanto, pênalti, Neilton bate bem e marca o gol. Beleza. Aos 90, quase no finzinho do jogo, uma bela tabela, Neilton de calcanha, faz a tabela com o Jamerson entra na área e marca o seu primeiro gol, né, no Campeonato Paulista. Um belo gol, né? E aí acabou o jogo, 90 minutos, 4-0. Não, ainda aos 92, já nos descontos, minutos adicionais, o lançamento com o Bruno José entrou sozinho, depois do contra-ataque, a Viola já estava em caco para a Inter de Limeira, ele entra e faz um gol merecido, porque coroou a grande partida do Bruno José hoje, né? Então, Guarani 5, Inter de Limeira 0, ou Inter 0, Guarani 5, e aí eliminado qualquer jogo. Então, parabéns, o Guarani foi realmente bem, né, nesse jogo, mas o que dá para mostrar é isso, que o Guarani sim tem um time melhor do que a Inter de Limeira, mas não dá para a gente achar que é um time que vai subir para a Série A, com o pé nas costas, que não é isso. O Guarani tem um time melhor que o da Inter de Limeira, mas mesmo assim, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, durante uns 20, 25 minutos, o Guarani ofereceu oportunidades para a Inter de Limeira, né, que podia ter o Eliandro, né, que é o centroavante, teve uma chance no primeiro tempo, teve a chance que eu comentei no segundo tempo. Então o Guarani, algumas vezes, aquela saída de bola, ele não define a bola e corre algum risco de maneira desnecessária. Perde muita bola, recupera e devolve, recupera e devolve, recupera e devolve. Isso foi o campeonato inteiro. E hoje também aconteceu. Obviamente que agora a gente esquece que foi 5-0, né? Nas performances individuais. Então, hoje muita gente foi bem, né? Começando pelo Tony. O Tony hoje eu vou dar nota 6,5 para ele. Por quê? Porque ele fez, não foi tão exigido assim, mas quando foi decisivo. Então, no começo do segundo tempo, e no começo do segundo tempo ele fez 2 boas defesas, né? 6,5 para o Tony. Alvarinho entrou no segundo tempo e não comprometeu, 5. Lucão, bem como sempre, e Luciano Castan, os dois foram bem, não tiveram uma atuação destacada, pelo menos eu não vi assim. 5,5 para os dois. Diogo Matheus, nota 3, não tem condição. Diogo Matheus foi muito bom. Eu acho que ele não acertou nada, 0. Marcação péssima, errou bola na saída, era um corredor ali em cima dele. Então, Diogo Matheus, eu não sei o que aconteceu com esse rapaz. Não sei. A gente comparar agora com o início do Campeonato Paulista do ano passado, é um status muito diferente aquilo que a gente acha dele hoje, né? 3. Jamerson marcou um gol, fez uma razoável partida, 6,5. Leandro Vilela entrou, não comprometeu, deu um bom chute ao gol, né? Marcou, fez umas faltas inteligentes hoje, né? 5,5. Richard Rios, uma boa partida como sempre, habilidoso, perdeu algumas bolas bobas, marca o primeiro gol, que é um primeiro gol muito importante. 6,5 para o Richard Rios. O Anderson,
Então, há 2 jogos atrás, antes daquele jogo contra o São Bernardo, eu acho que eu tinha uma boa esperança nele. Hoje é jogador meco para compor, 5,5. O Giovanni Augusto saiu porque recebeu uma falta, diga-se de passagem, uma falta que merecia o vermelho, saiu contundido, não comprometeu, sempre tem um bom, razoável nível, 5,5. Bruninho é bom, é um bom atleta para compor essa equipe, né? Fez um belo gol, é o 2º gol dele no campeonato, fez um contra o Corinthians também, se vocês se lembram, mas por hoje, pelo jogo de hoje, nota 6. Bruno José, faz tempo que eu não dava uma nota dessa. Bruno José hoje, e é isso que eu quero dizer, muita gente me critica das notas, eu vou dar nota 8 para ele, né? Por quê? Fez um gol no final, deu assistência do primeiro, sofreu pênalti, jogou acho que não perdeu uma bola, dividiu todas as bolas, correu os 92 minutos, certo? Foi até eleito o melhor jogador em campo e tal. É 8. E dou uma palmatória. Se ele jogar assim como na da Série B, é titular absoluto. Titular absoluto, tá ótimo. Mas vai ter que jogar sempre assim, né? Sempre assim. Então, 8. Rafael entrou, é sempre um bom jogador, entrou com a perna trocada, né? Com a perna invertida, como na Copa São Paulo, e o técnico já conhecia até de lá, 5,5. Neilton entrou com vontade, entrou bem, com personalidade, marcou um gol e deu uma assistência. No pouco tempo de jogo que ele teve. Marcou um gol de pênalti, claro, que não foi ele que sofreu, mas pegou a bola, bateu bem, e deu uma assistência para o Jamerson, 6,5. Gênison, ele não fez grande partida, mas foi importante para o time. Ele deu pelo menos 2 assistências, né? Fez um corta-luz no primeiro gol, deu a assistência, entre aspas, né? Que ele deslocou de cabeça no 2º gol, fez o paredão lá, jogou o tempo inteiro, foi bem. Eu acho que cumpriu. Eu jogou quase o tempo inteiro, né? Saiu lá no final, aos 36 minutos, mais ou menos. Então, 6 para o Gênison. Isaac entrou no lugar de Giovanni Augusto, não comprometeu, deu um chute no gol, 5,5. 5,5. Então, no geral, foi a melhor performance da equipe em média, quase 6 de média, no campeonato. Dos 11 jogos, foi a melhor partida do Guarani. Obviamente, é meio que óbvio isso, né? Nós marcamos 14 gols, o cara que mais marcou gol marcou 2, né? Que é Bruninho e Richard Rios, se eu não estou enganado. São os dois, Neilton, Bruninho e Richard Rios. Esses 3 jogadores marcaram 6 gols. E os outros 8 espalhados por todo o elenco. Então, não é um jogador, não é um time que faz muitos gols, teve uma campanha medíocre, mediana, medíocre, mais para medíocre do que para mediana, né? E teve, não teve um artilheiro, um cara, nós não acertamos esse 9 ainda, não teve um cara, um atacante, um destaque absoluto que fez todos os gols do Guarani. É um time que, se conseguir manter a sua espinha dorsal, e eu vou dizer para vocês, nós temos 2 goleiros, os 2 nota 6, 6,5. São 2 razoáveis goleiros. Eu não acho que nenhum dos 2 é péssimo, né? Eu ainda acho que o Costense tem uma maior folha de trabalho prestado do que o Tony, mas ok, muito parecido. Nós temos um bom miolo de zaga, nós temos o Richard Rios, Matheus Barbosa, bacana, depois tem o Giovanni Augusto, e na frente agora está encontrando o Bruno José, e talvez o Neilton, mas está precisando rechear isso com peças, né, para o Campeonato Brasileiro. E um técnico que venha para fazer um pouco de diferença. Aí sim nós podemos ter mais esperança. Tá certo? Hoje feliz, hoje contente, né, gente? Aliviado, mais feliz. Estamos aliviados, vamos passar um final de semana tranquilo, né? Então, um grande abraço para vocês nesse pós-jogo. Não esqueçam, eu vou avisar vocês quando tiver. A gente deve ter as entrevistas com os presidentes, o pré-jogo contra o Palmeiras e depois a tal da Copa Independência, que para nós não serve para nada, é mais para preparar o time para a Série B, que começa em abril, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais. Valeu, tchau!